E aqui a OTAN é um pouco vaga, mas quando se olha os documentos com atenção, e eu os examinei muito de perto, já é dito que, claro, a população estrangeira está no alvo da guerra cognitiva. Aqui queremos controlar as narrativas do inimigo, mas também da própria população. E então percebe-se que há um programa com as facetas, defesa e ataque, população estrangeira e própria população. E então fica claro quão radicais e abrangentes são essas técnicas de manipulação. Também interpretado e aplicado pela OTAN, cada pessoa é vista a qualquer momento no centro dessa guerra psicológica altamente manipulativa, com o objetivo declarado de poder hackear sua mente. É assim que está literalmente nos documentos. Hallo zusammen, hier ist wieder Pascal auf Deutsch, denn ich rede... Olá a todos, aqui é o Pascal novamente em alemão, pois hoje vou conversar com o Dr. Jonas Tögel, um pesquisador do Instituto de Psicologia da Universidade de Regensburg, na Alemanha. O Dr. Tögel pesquisa há muito tempo sobre os temas de soft power, motivação e propaganda, e escreve repetidamente literatura best-seller, incluindo Guerra Cognitiva, técnicas de manipulação mais recentes como Arma da OTAN e, recém-lançado, Jogos de Guerra, como a OTAN e o Pentágono simulam a destruição da Europa. Queremos falar sobre esses dois temas hoje em duas partes. Caro Dr. Tögel, é um prazer tê-lo aqui. Lieber Herr Dr. Tögel, schön, dass Sie da sind. Senhor Dr. Tögel, muito obrigado pelo convite. Die beiden Bücher, die Sie geschrieben haben, sind faszinierend. Os dois livros que você escreveu são fascinantes. E você também me disse na conversa preliminar que eles se constroem logicamente um sobre o outro. E agora queremos primeiro discutir brevemente o primeiro livro, A Guerra Cognitiva. Você poderia me contar, de forma ampla, sobre o que se trata a guerra cognitiva? Como a OTAN trabalha com isso? E o que devemos absolutamente saber sobre isso? Und was sollten wir unbedingt darüber wissen? Então, se eu explicar a guerra cognitiva em uma frase, eu diria que a guerra cognitiva é a forma mais avançada de manipulação que existe hoje. Com isso já entendi muita coisa. Essa é uma frase bem marcante, e não é minha, mas de Marie-Pierre Raymond. Ela é uma especialista em defesa canadense, e ela diz essa frase no contexto de uma competição de inovação sobre guerra cognitiva, que foi lançada pela OTAN em 2021. Isso significa que estamos lidando com um programa oficial da OTAN sobre guerra cognitiva, que existe como tal desde 2020 ou 2021. E é simplesmente um programa que é um termo guerra psicológica. Isso já existia. A guerra de informação já existia. A propaganda de guerra já existia. A guerra cognitiva abrange, na verdade, como um termo coletivo, todas essas subdisciplinas. Ela reúne todas as técnicas de manipulação que já temos, intensifica tudo isso e também observa como essas manipulações podem ser levadas adiante no futuro. E agora você pode se perguntar, espere um momento, por que a guerra psicológica? Por que a guerra cognitiva? Por que nossos pensamentos e sentimentos são parte da guerra? Os militares não lutam com tanques, navios e aviões. Tenho que dizer que essa distinção entre hard power e soft power é muito importante. Resumidamente, hard power é a força militar. São os tanques, os navios, os aviões. Para isso, a OTAN também definiu para si mesma teatros de guerra. Na água, em terra e no ar. Neles luta-se simplesmente com essas armas de poder duro. E então temos um novo teatro de guerra, o espaço desde 2019. Temos a internet desde 2016. Isso significa que temos esses 5 teatros de guerra que já existem e nos quais já se luta. E agora se diz que há um deslocamento de significado, afastando-se desse poder duro, da violência militar, em direção ao poder brando. E o poder brando é simplesmente a luta por nossos pensamentos e sentimentos. Com um exemplo explicado, se eu disser como se pode tornar essa distinção tão tangível, então eu diria, pense no mito da caverna de Platão. Isso é, se esboçarmos brevemente, talvez possamos mostrar uma imagem aqui, mas você vê, as pessoas estão presas em uma caverna e recebem ilusões projetadas na parede. E a questão é, como mantenho as pessoas lá embaixo na caverna?
Se eu fizesse isso com hard power, eu diria que colocaria correntes nas pessoas, talvez algemas nos pés, para que não saiam de lá. Mas então eles sentem essa pressão, sempre se rebelariam, talvez cortariam, de alguma forma, fariam algo e tentariam se livrar dessas algemas para serrar de alguma forma e chegar ao caminho para cima. E com o soft power eu faço isso de maneira bem diferente. Eu tenho ilusões que são projetadas na parede. Eles olham fascinados para as histórias que lhes são contadas. É como um filme que passa na parede à frente deles. Eles nem percebem que estão presos, porque estão tão cativados pelas ilusões que na verdade os ofuscam. Eles são influenciados por essas técnicas de soft power, se eu reduzir isso a um nível psicológico. São técnicas de influência que nos afetam de tal forma que nem percebemos. Não temos resistência contra isso. Essas são justamente as técnicas de soft power. E claro, elas sempre existiram na guerra, mas agora estão se tornando cada vez mais importantes, porque a OTAN reconheceu que os pensamentos e sentimentos das pessoas são a chave para a nova forma de guerra, essa guerra cognitiva. Por isso, logicamente surgirá um sexto teatro de guerra. O sexto teatro de guerra da OTAN, além dos 5 que já existem. E esse sexto teatro de guerra será o próprio ser humano. Podemos nos conscientizar da radicalidade desse programa. Ele será chamado domínio humano ou domínio cognitivo. A discussão ainda está em andamento, ainda não foi decidida. Então, ou o ser humano inteiro, ou apenas, entre aspas, nossos pensamentos e nossos sentimentos, nossas cognições, que estão no centro dessa guerra. Mas também se vê que é um programa muito radical. Ele persegue o objetivo declarado de poder hackear nossa mente como um computador. E essas técnicas de soft power se tornarão cada vez mais importantes no futuro. A guerra cognitiva como tal é um programa oficial da OTAN. Mas é claro que também é importante para mim apontar que essa luta pelos pensamentos e sentimentos é global. Essas técnicas de soft power, é claro, não são usadas apenas pela OTAN. Temos programas correspondentes da Rússia, temos programas correspondentes da China, como controle reflexivo ou guerra livre, por exemplo. E, naturalmente, outros países também têm seus programas de manipulação correspondentes. Isso significa que já estamos lidando globalmente com essa luta por nossos pensamentos e sentimentos. Eu digo que é realmente importante esclarecer sobre isso, que as pessoas entendam que seus pensamentos e sentimentos são diariamente alvo das mais modernas armas de manipulação. E é por isso que precisamos falar sobre isso. Estou absolutamente de acordo com você. Estou feliz que agora você também tenha pesquisa sobre isso. Mas isso é, na verdade, contra-intuitivo, porque os outros campos de batalha são percebidos como uma guerra contra um inimigo. Mas essa guerra cognitiva, como eu a entendo, é principalmente interna. Ou ela também é direcionada externamente à população do inimigo ou dos inimigos. E qual é a diferença também entre isso e a diplomacia pública, especialmente nos estudos de diplomacia, onde se tenta influenciar a população de outros países e então provocar levantes ou o que quer que seja. Mas isso também é um campo de pesquisa que existe há muito tempo na diplomacia. Como a guerra cognitiva se diferencia disso? Primeiramente, sou grato pelos termos que você mencionou. Claro que ainda podem ser complementados. Também existem diplomacia cultural, diplomacia pública, relações públicas, guerra de informação, guerra psicológica, propaganda, publicidade, diplomacia, etc. Há muitos termos. É como um emaranhado de termos diante de nós. Ainda sigo a escola de pensamento do professor Kubat, que simplesmente diz que precisamos definir os termos com precisão novamente. Eu digo que, para entender o que está por trás desse emaranhado de termos, o conceito de soft power é central. Todos esses termos, de uma forma ou de outra, se baseiam nessas técnicas de soft power, nessas armas de influência, segundo Cialdini, que nem percebemos. Essa luta por nossos sentimentos continua incessantemente.
E a questão interessante que você naturalmente coloca agora, e isso também está na guerra cognitiva, percebe-se que ambas as facetas são discutidas. Primeiro a questão, a guerra cognitiva é realmente defesa ou é ataque? E claro, os militares sempre vendem isso assim. Sim, o inimigo está fazendo isso, estamos no centro da guerra psicológica ou cognitiva russa. Estamos todos no centro da guerra cognitiva chinesa. E do ponto de vista militar, é claro que é compreensível dizer que devemos nos proteger contra essa luta por nossos pensamentos e sentimentos de nossa população, que está ocorrendo aqui. Precisamos proteger nossa população para que ela não tenha ideias erradas, porque o inimigo tenta, por assim dizer, controlar essas narrativas, etc. E ao mesmo tempo, é dito que sim, um ataque também não seria ruim. Então, se você, por exemplo, leva uma população estrangeira a derrubar seu próprio presidente, não precisa mais intervir militarmente naquele país, porque alcança seus objetivos políticos de uma maneira suave. E assim, a guerra cognitiva já é, de certa forma, uma faca de dois gumes. Ela é defesa e é ataque. E agora a outra questão interessante que você levantou, e também acho que a OTAN está ciente de que está pisando em gelo muito fino, porque sabe exatamente que em alguns países é ilegal que o exército ou os governos influenciem psicologicamente sua própria população. Isso é proibido. Já conversei com advogados e advogadas. Eu me digo, na verdade, por exemplo, na Alemanha, um governo não pode fazer campanhas publicitárias manipulativas com base psicológica. Ele só pode informar. E quando eu digo, espere um momento. Mas o que foi então com essas campanhas publicitárias durante a pandemia de Covid, etc., que foram altamente emocionais? Então dizemos, sim, isso é verdade, isso seria realmente proibido. Mas então eles realmente vão com juízes, ou também com professores, etc., que o tempo todo escrevem pareceres que dizem, ok, tivemos tanto a fazer durante o período da pandemia, o tema é quase demais para nós, isso também deveria ser analisado, mas no momento não podemos nos ocupar disso. Mas apenas para deixar claro, esse ponto, quem está no centro, é também naturalmente uma questão jurídica muito interessante. E aqui, a OTAN é um pouco vaga, mas quando se olha os documentos com atenção, e eu os examinei muito de perto, já é dito que, claro, a população estrangeira está no alvo da guerra cognitiva. Aqui queremos controlar as narrativas do inimigo, mas também da própria população. E então percebe-se que há um programa com as facetas, defesa e ataque, população estrangeira e própria população. E então, fica claro quão radical e abrangente essas técnicas de manipulação são interpretadas e aplicadas pela OTAN. Cada pessoa está a todo momento no centro dessa guerra psicológica altamente manipulativa, com o objetivo declarado de poder hackear sua mente. É assim que está literalmente nos documentos. Quem escreve esse tipo de coisa? Eu me pergunto agora, por que isso é realmente perverso? As pessoas que escrevem isso devem perceber que estamos discutindo como manipular a própria população. É disso que se trata, obviamente. E talvez também a questão de até onde isso remonta. Na psicologia, sabemos que Edward Bernays, sobrinho, acredito, de Sigmund Freud, já começou a reinterpretar as ideias de Freud para o PR, e que isso remonta um pouco à Segunda Guerra Mundial. Também o conhecimento sobre isso e sua aplicação. Até onde isso remonta? A guerra cognitiva é algo novo ou é apenas o último grito de como chamamos uma ideia antiga? É definitivamente ambos. Então, claro, como você disse corretamente, essa guerra cognitiva não surgiu de ontem para hoje. E de repente, em 2020, os militares perceberam que a alta psicologia também é importante e que precisamos de propaganda de guerra agora. E antes disso não existia. Mas claro, tem uma história muito longa. Poderíamos voltar às origens. Como também parece no livro, isso já existia na Primeira Guerra Mundial. Foi, se assim se pode dizer, a grande queda da propaganda. É importante entender que na Primeira Guerra Mundial, cerca de 17 milhões de pessoas morreram. E essa é uma lição importante e dolorosa quando se lida com propaganda.
que as pessoas em nenhum momento realmente começam espontaneamente a se matar em grandes grupos, porque têm tanto ódio umas das outras. Mas esse ódio precisa ser implantado primeiro. Primeiro, é preciso envenenar os pensamentos e sentimentos com propaganda. Na Primeira Guerra Mundial, isso foi feito de forma muito eficiente. Todas as nações envolvidas na guerra tinham suas próprias comissões de propaganda. Elas naturalmente usaram o meio de comunicação de massa da época, os jornais e, ao mesmo tempo, o conhecimento e a psicologia para envenenar esses pensamentos e sentimentos das pessoas. Um banho de sangue incrível que surgiu naquela época. E isso foi naturalmente para a ainda muito jovem indústria de relações públicas, incluindo Edward Bernays, Walter Lippmann, Carl Bayer, etc. Da época também George Creel nos Estados Unidos, que liderou a famosa comissão de propaganda, a Comissão Creel. Já foi um momento de despertar, perceber que com essas novas possibilidades, temos realmente um instrumento de poder impressionante. E o que se juntou foram os meios de comunicação de massa, que não existiam dessa forma na história antes, os jornais na época, e depois veio o rádio, depois tivemos a televisão, etc. E a psicologia, ou seja, a ciência empírica, as ciências sociais, o conhecimento sobre a psique humana, ambos foram combinados e já há 120 anos formavam esse coquetel perigoso de manipulação muito eficiente. E hoje, claro, isso se intensificou cada vez mais. A pesquisa psicológica fez progressos. Hoje não temos apenas jornais, não temos apenas televisão, não temos apenas rádio, mas também temos a internet. Cada pessoa passa, em média, cada adulto, cerca de 7 horas por dia na internet em todo o mundo. Isso significa que, se voltarmos à alegoria da caverna de Platão, seriam na verdade essas ilusões que são projetadas o tempo todo nas paredes. São as imagens a partir das quais construímos nosso mundo. Ou seja, não podemos agora viajar juntos para a Rússia, depois para a China, e então ver o que está acontecendo nos Estados Unidos e formar uma opinião no local. Dependemos desses meios de comunicação como intermediários. Com isso, hoje temos um consumo muito grande de mídia e um conhecimento muito sofisticado e detalhado sobre a psique humana, o que intensificou ainda mais esse coquetel. E temos técnicas de manipulação de última geração, como nunca houve na história. Poderíamos agora abordar tecnologias futuras, como nanorobôs e Human Autonomy Teaming. Essas são as tecnologias, a interface da pesquisa no momento, que está trabalhando nisso, onde nem se sabe o que já existe, o que ainda não existe, o que é pesquisa militar secreta. Mas simplesmente, se resumirmos, essa propaganda que sempre existiu é consolidada, é intensificada e é levada adiante em forma extrema. Isso é a guerra cognitiva. Como isso funciona em sociedades livres? Alemanha, Suíça, Japão, Estados Unidos, onde assumimos que a mídia, bem, talvez tenha uma missão estatal, talvez tenha certas tendências, à esquerda, à direita, seja o que for, mas não é diretamente controlada pelo quartel-general da OTAN em Bruxelas. Também sabemos por Noam Chomsky que ele descreveu mecanismos, mas como essa guerra cognitiva da OTAN é praticamente implementada? Ou quais são os planos para implementá-la na prática? Essa é realmente uma boa pergunta, porque naturalmente as coisas não são comunicadas de forma tão aberta agora. Há sempre algumas investigações sobre isso e ainda é necessário muita pesquisa. Há um estudo do grupo da esquerda no Parlamento Europeu, que saiu há 2 ou 3 anos, que constatou e disse, ok, sabemos que do lado da OTAN a ameaça é sempre enfatizada e que a pesquisa também olha muito para como a propaganda é trabalhada do lado russo, como a propaganda é trabalhada do lado chinês. Mas agora estamos analisando em nosso estudo exatamente a questão que você acabou de levantar e vamos ver como a OTAN realmente faz isso e como está estruturado nosso panorama da imprensa e como se consegue que essas informações cheguem às pessoas de maneira que esteja de acordo com os interesses da OTAN. E eles descobriram que existe uma rede de think tanks,
ou seja, de fábricas de ideias, que fornecem especialistas que podem participar dos respectivos programas de debate, etc. Isso significa que já existem redes de bastidores sendo construídas que ainda não foram totalmente investigadas, mas isso seria uma indicação. Outra indicação, eu diria, é que precisamos olhar para essa iniciativa de integridade. Esse é um tema muito interessante. Era basicamente uma rede de serviços secretos, militares, especialistas, jornalistas e jornalistas. E eles estavam inicialmente baseados, é claro, no Reino Unido, financiados, entre outros, pelo Facebook, também pela OTAN e também pelo Ministério Britânico. Eles basicamente escanearam o cenário da imprensa na Rússia e, a partir desse cenário, de todas as notícias que vinham da Rússia, filtraram aquelas que eram super críticas à Rússia e que colocavam a Rússia em uma má luz. Então, quando um crítico do governo era preso, quando havia uma manifestação crítica ao governo que era reprimida, qualquer que fosse o caso, quando havia um escândalo político, was auch immer, wenn es einen politischen Skandal gab. Und diese Meldungen wurden gefiltert und wurden bei uns dann gezielt verstärkt. Essas notícias foram filtradas e depois deliberadamente ampliadas e, por assim dizer, disseminadas em toda a paisagem da imprensa. O objetivo era simples: manipulação cultural. Queria-se fazer a Rússia parecer o pior possível do ponto de vista da OTAN, para que a imagem da Rússia fosse negativamente moldada entre nossas populações. Isso foi descoberto porque eles se expandiram. Eles formaram grupos em outros países, porque não apenas relataram negativamente sobre a Rússia, mas também começaram a atuar internamente, o que naturalmente está muito próximo da ilegalidade. Por exemplo, eles tinham Jeremy Corbyn, que estava no Reino Unido, que foi classificado como muito amigável com a Rússia. E ele foi então de forma indireta, ou seja, a Integrity Initiative não disse: olá, aqui estamos nós, a Integrity Initiative. Jeremy Corbyn é mau. Mas eles encontraram especialistas, encontraram jornais que então escreveram relatórios. Jeremy Corbyn é um idiota útil para Putin, porque ele é consequentemente a favor da Rússia. Na Espanha, foi Pedro Banos que se tornou alvo, e assim conseguiram, com campanhas de difamação, é preciso dizer abertamente, remover políticos indesejados. Isso foi descoberto, em 2018, não foi realmente esclarecido. A Integrity Initiative acabou desaparecendo novamente. Hoje, se você olhar a conta no Twitter, é uma conta suspensa ou uma conta X. Mas essas seriam duas maneiras de como se pode trabalhar com redes, com think tanks, e esses são os resultados dos estudos que temos no momento. E certamente ainda é necessária mais pesquisa. Essas redes, e isso também chama a atenção de muitas pessoas que, digamos, acompanham mídias sociais críticas, percebem que há conexões aqui que funcionam principalmente através de fluxos financeiros. Então, talvez um outro campo, mais semelhante aos think tanks, as ONGs, que acabam recebendo financiamento de uma posição bastante central, também dos Estados ou de financiamentos alemães. Mas há muitos atores envolvidos que trabalham nisso. Não é simplesmente que a OTAN agora destina fundos e deixa tudo seguir seu curso. Estamos lidando aqui com um fenômeno em que diferentes estados e diferentes instituições já concordaram epistemicamente, mais ou menos, que sim, precisamos disso, e então apontam na mesma direção. Ou há ainda mais integração, da qual não consigo imaginar no momento. Noch mehr Integration da, von der ich mir im Moment nichts vorstellen kann. Então, esses são os resultados da pesquisa, os concretos que eu tenho sobre isso. E o que me chama a atenção, acredito que já é esse ponto de Chomsky. Chomsky e Herman desenvolveram em 1988 esse modelo de propaganda, onde apresentaram vários filtros e disseram que a realidade midiática que chega até nós é muito filtrada. E um desses filtros é justamente a ideologia. É essa luta pela hegemonia interpretativa, pela narrativa dominante, que é defendida por muitos. Naquela época, em 1988, a ideologia ainda era a guerra contra o comunismo. E claro, mais tarde eles foram entrevistados novamente e perguntaram se o modelo ainda era válido.
auch mal interviewt worden und gefragt worden, stimmt denn das Modell jetzt noch? Und dann haben sie gesagt, na gut, jetzt haben wir halt eine andere Ideologie. Então eles disseram: bem, agora temos uma ideologia diferente. Agora a ideologia é a guerra contra o terror. E hoje, naturalmente, a questão era se a guerra contra o coronavírus faz parte desse filtro ou simplesmente a guerra contra a Rússia, a guerra contra um Putin que, por assim dizer, está vivendo seus desejos expansionistas e seus desejos imperiais. E parece ser um ponto que essa atitude básica naturalmente se mantém. Há artigos de pesquisa que são publicados onde isso é dito como uma frase de abertura. É totalmente claro, temos aqui uma Rússia que busca poder imperial, e por isso é explicado como essa luta de propaganda deve ser conduzida. E eu acho que essa é definitivamente uma área que desempenha um papel. Mas eu tenho que admitir que agora eu estaria especulando um pouco sobre como exatamente essas redes se parecem. E esse é claro também o problema, quando se pensa, por exemplo, na Operação Mockingbird, da CIA naquela época, ainda nos tempos da Guerra Fria, onde agentes de inteligência e militares tentaram influenciar a cobertura da mídia. Isso acontecia em segredo, ou seja, eles estavam em algum lugar nas redações e às vezes passavam informações para os jornalistas. Inicialmente, as informações eram verdadeiras, e então os jornalistas naturalmente passaram a confiar na fonte de informação. E depois havia informações que não eram mais verdadeiras e que eram simplesmente manipulativas. E assim é muito, muito difícil de provar. Se continuarmos pesquisando, poderíamos, é claro, também olhar para esses exércitos cibernéticos que existem no momento. Foi revelado, em 2008 ou 2009, em um relatório do jornal suíço Tages-Anzeiger, onde um editor perdeu a paciência e disse que não conseguia mais trabalhar livremente porque o Pentágono estava constantemente em seu encalço. E então ficou claro que existem 27 mil funcionários de relações públicas do Pentágono que exercem influência sobre a mídia o tempo todo. Então você tem, como mencionou, uma rede de influência. E depois disso não se ouviu mais nada por um bom tempo. E há 2 ou 3 anos também saiu esse relatório, que agora existe um departamento secreto do Pentágono, o maior exército secreto na história da humanidade, segundo esse artigo. 60 mil funcionários de relações públicas do Pentágono, que também têm a tarefa de entrar nas redes sociais, criar contas, postar mensagens, exercer influência sobre a cobertura da mídia. E esses são todos pontos onde eu digo que estamos obviamente lidando com uma manipulação extrema do cenário midiático. E se quiser, também poderia olhar para o Fórum Econômico Mundial agora. Essas ciberarmas, que são muito, muito eficientes, já são conhecidas. Durante a pandemia, eles tiveram 100 mil chamados voluntários de informação a seu serviço que atuaram na internet contra a desinformação, contra notícias falsas, etc. E eu digo como cientista, você sabe, é preciso examinar esses termos com cuidado. O que é realmente desinformação? O que é má informação? Não está claramente definido, mas é assim que se consegue exercer uma forte influência sobre a cobertura pública. E a luta pelo espaço digital está naturalmente em pleno andamento aqui. Algo que me chama a atenção nessas narrativas, e você também descreve isso no seu segundo livro, sobre o qual falaremos em breve, é que um pilar fundamental dessas narrativas é que elas são extremamente simples, muito simplistas, extremas. E algo que acontece é que elas também se contradizem internamente, repetidamente. Por exemplo, na narrativa de guerra contra a Rússia, atualmente se diz, por um lado, que os russos são a maior ameaça à Europa desde a existência do continente, ou seja, pior do que a União Soviética, e assim por diante. Ao mesmo tempo, foi dito repetidamente por muito tempo que, não, a Rússia é fraca, o exército está fugindo, eles não conseguem nada, são perdedores. E era preciso acreditar em ambas as coisas ao mesmo tempo. Houve contradições semelhantes com a Covid, como a vacina nos salva, mas todos precisam tê-la, caso contrário ela não serve para nada.
Isso é uma contradição direta, mas percebi que isso faz parte do dogma da narrativa, que não é questionado. Isso é um componente de como tudo funciona, também psicologicamente? Ou estou vendo fantasmas na parede? Oder sehe ich hier Gespenster an der Wand? Nein, ich sehe es ganz genauso. Man kann es eigentlich Eu vejo exatamente da mesma forma. Pode-se explicar isso muito bem com Edward Bernays e com esse viés de confirmação. Acredito que esse é um ponto importante nesse contexto que carregamos em nós. O viés de confirmação basicamente diz que todos nós somos construídos de forma a filtrar as informações que chegam. Perguntamos: as novas informações se encaixam no que eu já sei? Ou contradizem o que eu já sei? Se elas se encaixam e confirmam o que já sabemos, então as aceitamos e dizemos: ótimo, encaixa, informação excelente, aprendi algo novo novamente. tolle Information, habe ich wieder was gelernt. Wenn die dem widersprechen und wenn es so eine kognitive Quando isso contradiz e quando há uma dissonância cognitiva, quando lidamos com isso, tendemos a simplesmente rejeitar as novas informações e dizer: não me interessa, é irrelevante. E assim, é simplesmente o caso de que esse discurso racional, que na verdade seria super importante na democracia, e como você diz, que se discuta questões complexas de forma abrangente, que se iluminem diferentes facetas, que se apresentem abertamente os argumentos, e se discuta simplesmente, é muito, muito difícil para nós. Porque todos nós relutamos muito em ser convencidos do contrário. alle super ungerne vom Gegenteil überzeugen lassen. Und ich meine, viele Zuseherinnen und Zuseher, die E eu quero dizer, muitos espectadores que estão ouvindo isso agora podem se perguntar: com que frequência realmente entramos em uma discussão e dizemos: agora vou me deixar convencer completamente do contrário? Ou entramos na discussão dizendo: eu sei o que é certo e vou convencer meu interlocutor de que ele ou ela está errado. E assim somos todos, naturalmente. E então fica difícil conduzir uma troca racional. E aí entram em jogo essas narrativas simples, esse campo emocional. E é aí que chegamos a Bernays, que percebeu isso muito bem. Ele já dizia naquela época que se acreditamos que podemos convencer as pessoas racionalmente, estamos nos enganando. Precisamos trabalhar emocionalmente na propaganda, e então temos mensagens emocionais bem simples. simple emotionale Botschaften, wenn wir alleine mal bei den Narrativen bleiben, dann ist einfach eine Se ficarmos apenas nas narrativas, é simplesmente uma história onde deve estar totalmente claro quem é o inimigo, quem é o mal. Se fosse desumano, ainda entra em jogo uma desvalorização demonizante. O presidente adversário é sempre um diabo. Isso também é uma estratégia. Já tivemos isso na Primeira Guerra Mundial. E como você diz, então temos narrativas super simples que não fazem muito sentido quando se olha racionalmente. Na Primeira Guerra Mundial, havia cartazes, por exemplo, nos Estados Unidos, dessa comissão Creel. Eles tinham caras feias, realmente com dentes arreganhados, etc. E ainda usavam um capacete pontudo, que deveriam ser os soldados alemães. Eine Pickelhaube, das sollten die deutschen Soldaten sein. Die hatten einen blutigen Knüppel in der Hand, die hatten eine Jungfrau. Eles tinham um porrete ensanguentado na mão, tinham uma virgem no braço, e então diziam que esses eram os alemães. E agora vamos para a guerra. E quando se pergunta racionalmente, um momento, isso realmente faz sentido? Essa mensagem de que estamos lidando com bestas, ou não são também seres humanos, isso é realmente verdade? Ou seja, elas se desfazem quando se reconhecem as técnicas, quando se pensa racionalmente, isso pode realmente ser. Mas a propaganda não funciona de forma racional, ela funciona puramente emocional. Ela atinge diretamente os sentimentos. Narrativas muito simples que podemos absorver super rápido, onde também não precisamos de muito esforço cognitivo para que tenhamos internalizado as mensagens, por assim dizer. E é justamente por isso que ela ainda é tão eficiente hoje. Deswegen ist sie auch heute noch so effizient. Vielleicht eine letzte Frage zu dem Thema, aber wie... Talvez uma última pergunta sobre o tema. Como podemos nos defender melhor contra isso? Como indivíduos, não precisamos apenas nos defender contra as campanhas de desinformação. Wie verteidigt man sich als Individuum gegen kognitive Kriegsführung? Also mir ist einfach wichtig, dass Para mim, é simplesmente importante que, exatamente como você disse agora, essa confiança pela qual se luta esteja no centro. A guerra cognitiva é sempre uma luta por confiança. Em quem depositamos nossa confiança? E eu tento simplesmente dar às pessoas esses óculos, como realmente funcionam as técnicas. E então, as pessoas podem colocar esses óculos,
por assim dizer, quando sabem que estão lidando com propaganda, com desumanização. Eu tenho o efeito da maioria, onde sempre afirmo que a maioria já está convencida de uma determinada coisa. Eu tenho pessoas de autoridade, onde digo que a pessoa conhecida XY, cientista, altamente condecorado, político, quem quer que seja, também diz isso. E assim, pode-se realmente construir uma caixa de ferramentas de manipulação que, em combinação, funciona de forma muito eficaz. E quanto mais as pessoas conhecem essas técnicas, e isso é algo que me preocupa muito, mais elas podem questionar essas técnicas de manipulação. Elas podem neutralizar a manipulação quando se conscientizam de que a guerra cognitiva sempre busca a aprovação para ações de guerra. Ela quer que carreguemos imagens inimigas dentro de nós, que concordemos com o envio de armas, que achemos bom quando certos países são combatidos. E eu digo que quando se percebe que a violência bélica, que a violência militar, esse poder duro, nunca é um caminho para resolver conflitos. Isso também não leva a mais democracia. Isso também não leva a mais direitos humanos. Não importa quais histórias simples se contem. Mas no final, sempre leva apenas a sofrimento, morte, traumas. E quando se percebe que essas técnicas de soft power, esse manejo manipulativo entre as pessoas, no final também não leva a mais democracia. Não leva a um discurso racional, a uma troca de ideias fundamentada, que devemos garantir que não nos desvalorizemos, não nos manipulemos, que resolvamos conflitos sem violência e que nos perguntemos muito cuidadosamente em quem confiamos agora. Se conseguirmos isso, já teremos neutralizado em grande parte a guerra cognitiva. Estou convencido de que podemos conseguir isso. Estou feliz que estamos encerrando a primeira parte da conversa em uma nota tão otimista. Voltei em breve para a segunda parte. Zum zweiten Teil.